My story is much too sad to be told, but practically... Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal X-Pro Caçambrades. Tio Spook aqui novamente. Hoje tá calor, tá quente pra dedéu. Então, por favor, me perdoem caso o ventilador aqui esteja baforando nos microfones, porque senão nós vai ficar transpirando. Tudo bem que o Tio Spook já está com seus 117 quilinhos, mas eu não quero transformar esse quarto numa sauna. Estou gravando agora na parte da tarde e o sol está batendo aqui, está realmente trincando. Mas vamos lá, hoje é segunda-feira, segunda-feira, como dizem, é um dia do quê? Do quê? Conhecimento, aprendizado, sabedoria, divertimento, tirando as dúvidas de los inscribes sobre os vídeos do canal X-Pro Caçambrades. Nós não tiramos dúvidas sobre shows de evidência. Para eu conseguir separar esses e-mails, eu tive que enfrentar 150 e-mails de solicitação das mais esdrúxulas possíveis e cabíveis dentro do critério de vidência. E isso me deixou deveras chateadíssimo, porque eu não faço show de evidência. Então, por favor, e-mails que estão vindo com Tio Spook, pode me dizer o que eu tenho aqui? Tio Spook, por favor, tem alguma criatura aqui embaixo da minha cama? Me diga o que é. Tio Spook, tem algo no meu quarto? Me diga o que é. Eu não leio, eu pulo e deleto, porque não condiz com o que nós passamos no canal. Isso aqui não é show de evidência. Eu não tenho como estipular o que vocês realmente têm na casa de vocês dessa maneira. E lembrando que todo o trabalho que nós fazemos aqui é cobrado financeiramente. Complicado. 150 e-mails. Me deixou bem chateado. Mas vamos lá. Perguntas que eu separei aqui que eu achei interessante. Primeira pergunta, senhor João Miguel. Oi, tio Spook. Andei pensando e me questionando sobre tal assunto. Dependendo do jeito que uma pessoa morre, podem influenciá-lo, tá escrito assim, no que ela irá se tornar. Sei que não é bem assim que fununcia, mas existe alguma exceção em relação a isso? Algum jeito específico que, se morrer, pode alterar a alma ou modificar permanentemente que nós somos de verdade? Desde já agradeço e peço desculpas caso essa pergunta for uma pérola. Boa madrugada, tio Spook. Muito obrigado por nos compartilhar tanto conhecimento. Ele ainda faz uma segunda pergunta, mas eu já emendo daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Dependendo da situação da morte, vai depender do que ela vai se tornar na próxima vida? Quer dizer que se ela morre com, sei lá, um acidente de carro com as pernas decepadas, então quer dizer que na próxima vida ela vai vir como um aleijado? Não. As condições biológicas, fisiológicas ou genéticas, elas são da própria natureza de combinações de genes entre papai e mamãe, tá? Então, assim, não se pode predeterminar que uma condição da morte vai colocar uma condição física ao indivíduo. Isso não posso, mas eu acredito que deve ter espiritismos por aí que fazem esse processo. Nós aqui não acreditamos nisso, ok? Existe um fator físico que é a constituição física de papai e de mamãe, na qual a combinação genética de ambos vai pré-estabelecer sua condição, o seu DNA, então cor do cabelo, olhos, estrutura genética e tudo mais. As anomalias físicas que nós vemos, elas se dão exatamente por uma má formação do feto ou uma condição genética não compatível, se é que eu posso arriscar esse comentário, entre papai e mamãe, ok? Mas a sua pergunta ainda é válida em outro critério, João Miguel. O que pode predeterminar nossas condições na próxima vida? Então vamos lá. Existem condições muito interessantes, emocionais e mentais, que estão sim relacionadas aí a processos de vidas passadas. Vamos lá, se você morre, por exemplo, trauma de fogo, trauma de direção,
Medo de altura. Existem medos intrínsecos, obviamente, ao ser humano, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu não gosto muito de altura, não vou me dar o direito de pular de paraquedas para ver se vai ou não vai acontecer algo. Mas existem certas características que a gente pode trazer sim de vidas passadas e comportamentos que são aquelas relações kármicas que nós temos que sanar. O que são essas relações kármicas? Vamos lá. A consciência é um processo evolutivo constante. Se a consciência é um processo evolutivo constante, significa que existem certos processos de vidas passadas que nós temos que enfrentar e superar. Nossa raiva, nosso ego, nosso apego, nossa ganância, nossas dependências químicas, nossos traumas mentais e emocionais, que surgem em uma certa etapa da vida sem realmente sabermos o real motivo, e temos que entender, compreender essas, vamos dizer assim, nossos erros para poder levar isso para uma assertividade em uma outra vida. Então não é uma questão fisiológica, mas é uma questão que fica armazenado dentro do seu próprio corpo, como se fosse um registro espiritual. Esse registro espiritual ele descarrega ao longo de certos períodos, certas, vamos dizer assim, lembranças de vidas passadas que nós temos que enfrentar, superar ou aprender a lidar. Aí sim torna-se factível. Sobre a questão física, eu acho que não, tá? De novo, a gente tem um fator importante que temos que lembrar, que são essas relações físicas que vêm de genética, de combinações, de estruturas entre pessoas, tá? Você não me perguntou sobre a questão de incensos, né? Olá, tio Spook. Tio Spook, queria uma sugestão de incensos que nos ajude ou que tenha alguma influência. Uso incenso de arruda para realizar os mantras todos os dias antes de dormir. Existe algum problema em fazer isso? No Tibete, você não tem arruda. Então, por que eu vou combinar mantras com arruda? Se eu estou praticando mantras, esses mantras eles vêm ou do hinduísmo ou do budismo, eu vou usar substâncias e produtos que estão relacionadas às duas culturas. Eu não vou ser um cara que vai misturar uma cruz no peito, uma arruda na porta ali, né, queimando, e um mantra tibetano. Aí, realmente, acho que o obsessor vai entrar na sua casa e vai falar: boa, continua assim, né, tentando decidir o que você quer da vida, enquanto isso eu tô aqui, ó, sossegado. Vamos lá. Incensos para purificação de lugares, de casas. Essa é uma história muito complicada de se lidar. Por quê? Existem certas crenças de que alguns incensos são utilizados realmente para um processo de limpeza. Mas o que tipo de limpeza nós estamos falando? Vamos sair do Brasil. Do Brasil tem muita crendice popular e eu detesto isso. Quando a gente vai para a China, para a Índia, para as Filipinas, para a Indonésia, para a Tailândia, quando a gente olha para o mundo onde tudo nasceu, tudo veio, que é o Oriente, os incensos, eles têm duas finalidades pré-determinadas. Primeira finalidade, alguns tipos de incenso, eles são utilizados para expurgar formas pensamento dos ambientes. O que são essas formas pensamento? Existem lugares onde as pessoas exercitam demais sua criatividade ou brigam demais. Seja a cozinha da sua casa, onde tem aquele jantar em família maravilhoso, que rola aquelas tretas, não é mesmo? Ou mesmo no escritório, onde as pessoas utilizam demais sua criatividade, mas o lugar ele fica muito concentrado de diversos rascunhos de pensamentos. Então, utilizam-se certos tipos de incenso. O incenso que é mais utilizado e recomendado para esse tipo de processo é o de sândalo. Muito bem. Eu fui, durante 12 anos, membro da Ordem Rosa Cruz, do Martinismo e depois da Sociedade das Ciências Antigas. Os incensos vendidos e comercializados pela Ordem Rosa Cruz e manipulados por eles mesmos, ou seja, feitos por eles, têm um intuito de
simplesmente buscar maior conexão com as práticas da Ordem Rosa Cruz. Não é uma ideia de purificação, mas é uma ideia de criar um ambiente religioso, criar uma conectividade maior com o seu eu e a sua divindade. É como se fosse uma cerimônia, uma missa que você vai fazer e você precisa ali do turíbulo, você precisa de certos elementos para ajudar a cerimônia. Essa cerimônia tem o intuito de fazer com que a sua mente se conecte melhor, respeitando um processo cerimonial. Então, o incenso da Ordem Rosa Cruz não tem uma função, por exemplo, para limpar o lugar de obsessores. E deveras nenhum incenso faz isso. Volto a repetir. Não existem incensos capazes de expelir obsessores de suas casas. Não existe. Por quê? Porque esses obsessores estão nem aí para esses aromas. Esses obsessores estão ligados diretamente a você, a sua pessoa, a sua existência, a existência da sua família ou a existência de cômodos que permanecem energias, vamos dizer assim, ruins. Então você usa maconha, você vai fumar maconha num quarto, os obsessores de maconha vão ficar lá. Então, assim, esses incensos, eles têm a finalidade de só facilitar um processo de conexão. Idem para o budismo e idem para o hinduísmo. No budismo, existem incensos que são manipulados, feitos por monges, com o intuito de realização de práticas monásticas. Então você vai ter um incenso de Dzambala, um incenso de Chenrezig, um incenso de Manjurishi, um incenso de Vajrasattva, e por aí vai. Eles têm o intuito de quê? De limpar a casa? Não. Eles têm o intuito só de preparar o lugar para a prática que você irá fazer, ou a oferenda que você faz para essa consciência. É só isso. Então é muito questionável se incensos realmente afastam obsessores. Em minha opinião, eles não afastam obsessores. Eles vão somente retirar as formas de pensamento dos ambientes e deixar um ambiente bom para uma prática espiritual, considerando que você não beba, não fume, não use drogas, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa raivosa, não seja uma pessoa vaidosa, não seja uma pessoa mentirosa, não seja uma pessoa que engana os outros, ou seja, ninguém está livre de obsessores. Ninguém. É sério mesmo, tá? Vamos lá. João Pedro Correia, branquinho. Branquinho sou eu. Vamos lá. E aí, Rodrigues, belezas? Gostaria de uma ajudinha sua. Receio que será um texto extenso. Bem extenso. Deixa eu ver isso aqui. De novo, você me faz perguntas pessoais, João. Eu não atendo perguntas pessoais. Eu não atendo questionamentos pessoais, ou seja, você está me perguntando sobre suas experiências mediúnicas, suas experiências meditativas e aquilo que você está vendo. Eu sinto muito, como eu já falei em vídeo, nós não analisamos histórias de pessoas, não damos conselhos às pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas querendo um conselho meu. Não. Tá? Então, assim, as pessoas têm que entender que nós não analisamos histórias. Eu não sou vidente para predeterminar o que vocês dizem ver, o que vocês dizem ouvir ou mesmo sentir. Lembrando que um gosto de chocolate na boca, ele tem uma sensibilidade, uma percepção, uma consciência diferente de você para mim. Então, o que você está vendo, eu não posso avaliar. Eu sinto muito, tá? Então, vamos lá. Lorenzo Pedroso. Rodrigo, eu sou cristão e realmente acredito em demônios. Demônio. E talvez espíritos. Mas digamos que uma pessoa faz um ritual ocultista para qualquer fim e autorize que legiões possuam o corpo e alma dele. Essas entidades podem ser vistas presas à pessoa ou são invisíveis para pessoas como você. Lorenzo,
a diferença entre acreditar e conhecer chama-se estudo. Você pode acreditar em demônios. Nenhum historiador, teólogo, sem viés, principalmente teólogos de igreja batista, que são os piores enviesados que existem, sabem que demônios não existem. Pastor, eu levanto e vou embora. Quando o cara fala, não, eu sou um pastor da igreja e sou teólogo, eu levanto e vou embora. Eu escuto historiadores que vão lá e fazem pesquisa de campo, que botam o pé na terra, que vão escavar, que vão fazer todo um processo de história, de arqueologia, de pesquisa científica, colocando a mão na massa, indo a bibliotecas, livrarias, indo até o fundo do poço para chegar e escrever um livro dizendo: diabos não existem. A gente traz aqui para vocês diversos livros interessantes e um deles é o livro escrito por um historiador renomado que foi condecorado pela própria rainha da Inglaterra, dando-lhe credibilidade, dizendo que todo o seu trabalho honroso e respeitado foi apreciado e ele diz claramente no livro Diabo Revelado que demônios não existem. Legião nunca foi um demônio. Legião eram grupos de soldados romanos que destruíam cidades, povos que iam se apropriando de terras, tornando pessoas escravas, sob a ordem, obviamente, do seu imperador. Isso ficou chamado de legião. Porque, biblicamente falando, quando Jesus entra numa cidade e eles falam, a legião está aqui, ou seja, legião, o demônio, o diabo está aqui. Ele fala, eu pessoalmente irei retirá-los. Por quê? Porque Jesus, ele tinha sim uma visão social e política na época. Ele era um ativista acima de qualquer dúvida e qualquer teólogo que se presta, sem viés, sabe muito bem disso. Quando Jesus chega até uma cidade e ele se depara com os soldados romanos, que eram uma legião romana, ele os enfrenta. É por isso que ele mesmo fala, eu pessoalmente irei enfrentar legião. De novo, entre acreditar e conhecer, existem anos de história, anos de estudo, anos de pesquisa. Eu pesquisei, eu trouxe sim um apontamento fundamentado por comprovação, por história, por documentos científicos escritos e tudo comprovado junto ali no podcast. De novo, quer acreditar? Acredite no que vocês quiserem. Eu sei que realmente foi assim que aconteceu, tá? Porque a gente traz estudos. Então, a questão de você falar, mas se então essas entidades ficarem presas, você pode ver, querido, legião, um grupo de soldados romano. Não existe nenhum espírito chamado legião, nenhum demônio chamado legião, nada, tá? O que acontece são pessoas que faleceram, estão perdidas aqui no nosso mundo real, palpável, e que se conectam a nós pela necessidade de ainda permanecerem vivos. Somente isso. Junto ao mundo espiritual, nós ainda percebemos as questões relacionadas aos nossos desequilíbrios emocionais e mentais que se fazem presentes e que alteram o mundo espiritual. Então você consegue perceber problemas de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, vícios junto a qualquer ser humano. Lembrando, o que eu fiz foi um treinamento ao longo de 15 anos, junto com monges, lamas e grandes terapeutas que me instruíram para ter essa percepção mais sensorial sobre ver e sentir energias. É uma habilidade adquirida. Não sou médium, não trabalho em centro espírita, eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo licenciado por órgãos lá de fora, ok? Das Filipinas, da Índia, de onde for, a gente já comentou, já falou sobre isso. Então, Lorenzo, estude, não escute pastor.
Não adianta você chegar na igreja e escutar aquele pastor que bate na Bíblia e porque quer lacrar em cima dos outros. Vai estudar com teólogos renomados, com teólogos que não possuem viés nenhum religioso e que têm o intuito de trazer realmente uma teologia mais ligado a, academicamente falando, científica, e não ao pastoril ou pastoreiro, sei lá o que for, que fica ali pregando. É sério mesmo. Faça isso, é um porto seguro para vocês. A Maia. Olá, assisto seus vídeos e te acho uma pessoa incrível e de muito talento. Gostaria de saber o que realmente seria um Exu. Porque ele apresenta ser do mal, como um obsessor, um bestial, apesar de ser amado e respeitado pela Umbanda. Sucesso, obrigado. Um obsessor não é um bestial. Perdão, o Exu não é um bestial. Vamos lá, Exu. Exu é muito conhecido na África, dentro dos seus ritos africanos. Eu trabalhei na Umbanda por mais de 10 anos, eu trabalhei aí sim como médio de incorporação, mas deixei de ser médio de incorporação quando eu saí da Umbanda. Eu parei de incorporar, parei de trabalhar com essas energias e fui atuar trabalhando com outras energias, com outros conceitos, com outro aprendizado. Muito bem, a Umbanda é maravilhosa. Eu realmente me encantei, fiquei mais de 10 anos trabalhando, foi algo incrível, amei de paixão. É uma escola muito legal para se aprender sobre mediunidade, principalmente sobre servir. Ou seja, você vai trabalhar no centro de Umbanda depois de muitos anos ali de reconhecimento de que você já possui essas habilidades consideradas mediúnicas pela própria instituição a qual você, ou a casa, né, a qual você vai se vincular. Muito bem, Exu existe na África e existe no Brasil. São poucas linhas que realmente são, vamos dizer assim, comparáveis. Por quê? Porque na África não tem boiadeiro, porque na África não vai ter o que nós temos aqui no Brasil, não é mesmo? Baiano na África não existe. A África tem uma mitologia dela muito interessante, na qual eles acreditam que ela foi colonizada por 5 deuses. Caiu um meteoro, esse meteoro saíram 5 deuses, e um deles é o Exu. O Exu, então, eles saem, cada um vai para uma região na África, e eles criam seus filhos, eles ensinam seus filhos, que são o povo africano. Então existem pessoas que são devotas a Exu, e a família cultua esse orixá. Ele é um orixá, ele é uma divindade africana, tá? Ele não tem rabinho, não tem chifrinho e muitas vezes aparece como um ser humano absolutamente normal aos olhos daquele que tem a habilidade de vê-lo. Quando vem para o Brasil, então, diz a lenda que foi trazido pelos povos escravos, que infelizmente foram, muito, vamos dizer, maltratados pelos senhores de engenho, utilizados como uma mão de obra extremamente barata, mortos, torturados num período histórico horrível que aconteceu no Brasil, e eles traziam certos orixás e culto a alguns orixás. A característica para assustar os senhores de engenho era colocá-los como se fossem uns demônios. Então esse povo africano, pela lenda, pela história que eu ouvi, acreditava-se que eles cultuavam então demônios. Por quê? Porque eles tinham o altar deles das imagens. Essas imagens eram condenadas pelos senhores de engenho. Por quê? Porque eles não podiam ter a sua crença ou outra crença que não fosse aos dos senhores de engenho, tá? Então eles utilizavam dessas imagens distorcidas com rabinho e chifrinho para dizer que aquilo lá era a crença deles. E assustavam os senhores de engenho. Então Exu ficou conhecido por essa característica de rabinho e chifrinho. Quando é assimilada à Umbanda, a figura de Exu, infelizmente só no Brasil que isso acontece, na África não, na África existe só a palavra Exu, mas aqui tem as suas ramificações. Por quê? Porque assim alguém o quis. Então você tem Exu Marabô, Tranca-Rua, Exu Morcego, Tiriri, você tem diversos tipos de Exu, porque assim queriam. Eles vão atuar dentro do que eles chamam de 7 linhas. Então você tem
a linha de Oxóssi, a linha dos Pretos Velhos, a linha de Iemanjá e outras. Uma delas é de Exu. Então, o que é uma linha? É como se fosse, imagina o seguinte, um enorme pilar vermelho de luz. Esse enorme pilar vermelho de luz é como se fosse a figura energética de Exu, onde todos os espíritos ficam em volta e são utilizados para trabalhar junto a esta linha espiritual. É uma analogia, só para ficar fácil o entendimento. Esses espíritos, eles não são Exus. Eles se tornam Exus quando eles entram num centro espírita e utilizam-se do médium para serem incorporados e ali começam a atuar dentro de centros espíritas, ajudando pessoas. Só que algumas pessoas procuram os Exus para trabalhos, vamos dizer assim, não legais. Então, Exu fica conhecido como o responsável pela matéria, pelo ganho financeiro. Na África, ele é reconhecido também como um intermediador financeiro. Então, na África, por exemplo, você precisa fazer uma oferenda para Oxóssi. Oxóssi, eu preciso que você abra o caminho aqui para esse menino. Quem vai intermediar a comunicação entre Oxóssi e o consulente é Exu, que vai chegar e vai falar: para Oxóssi fazer esse tipo de coisa, você vai ter que pagar 10 mil caulins. Aí você paga essa moeda deles, e aí Oxóssi abre o caminho mediante a interferência de Exu. Beleza? Aqui no Brasil, eles não cobram esse tipo de coisa. A Umbanda, ela não tem uma cobrança direta aos seus consulentes. Mas existe uma cobrança indireta, que são ajudar com a casa, fazer doações financeiras, doar qualquer tipo de valor, ou mesmo alimentos, ou material de limpeza, ou serviços. Então, por exemplo, no final da gira, pede-se para que as pessoas que queiram ajudar a varrer o chão, a limpar a casa, auxiliem. Isso é uma prestação de serviço que qualquer pessoa que tenha uma empresa de limpeza sabe que é cobrado. Né? Uma diarista, uma funcionária do lar cobra para fazer a limpeza, então é uma cobrança indireta, ok? Nesse caso, Exu não recebe financeiramente nada, mas ele está lá para ouvir a sua palavra. Ele é igual ao Exu africano? Não é. Novamente, essa linha chamada de Exu vai trabalhar com espíritos que querem atender, querem auxiliar, usando esse arquétipo. Muitos arquétipos não são idênticos às imagens que nós conhecemos. Preto velho não é preto nem velho em muitas casas. Mas a linha que eles vão atender usa o arquétipo desta maneira. Se usa esse arquétipo, então ele vai plasmar desta maneira. Então Exu vai plasmar daquela maneira que você realmente acha que ele é. Um demônio, rabinho, chifrinho e tudo mais, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não, 100% das vezes ele não tem rabinho nem chifrinho, né? Então ele é simplesmente uma figura que atende à matéria. Então eu quero um trabalho, eu quero um amor, eu quero, sei lá, tem gente que utiliza o Exu de outras maneiras. Eu quero derrubar aquele cara no trabalho para conseguir o lugar dele. Tem gente que faz esse tipo de coisa, mas a Umbanda por si só não tem esse intuito. Aí são os pais de santo de poste que fazem. Tá? Então o Exu é só esta linda e maravilhosa figura que não faz esses tipos de coisa. Ele está diretamente ligado à linha de atuação desse orixá africano, sendo que aqui no Brasil ele não é nem africano, ele simplesmente tem as suas ramificações e atende às necessidades mais básicas do indivíduo. Somente isso. Vamos continuar. Rodrigo de Conto. Te conto depois. Rodrigo de Conto, conto depois. Oi, Xará. Assistindo seu vídeo, respondendo aos scribes número 32, você menciona para descobrirmos Deus, o real Deus, que não está na Bíblia. Concordo plenamente que ela foi escrita pelos homens em seu tempo, por isso venho aqui pedir se você me indicaria algum livro ao qual você leu, para que eu possa ler. Já escutei o Diabo Revelado. Caso seja um dos podcasts que tenha das informações, me indique,
para que vá direto escutar, obrigado. Como não, meu caro amigo Rodrigo, eu te conto o conto que existe um ponto ligado a isso. Nós publicamos no canal o podcast que eu acho que é o mais legal de todos até então, que é A Origem de Deus. Se você quer saber realmente, historicamente, sem viés teológico, quem foi Deus, encontrará a resposta nesse podcast chamado A Origem de Deus, trazido por pesquisadores, historiadores, pessoas renomadas e qualificadas que vão realmente avaliar tempo, a história, os fatos, toda a documentação científica e pisar exatamente onde aconteceu Sodoma e Gomorra, ir ver realmente tudo que houve ao longo da história na Mesopotâmia, na Suméria, na Pérsia, onde tudo aconteceu, está nesse podcast chamado A Origem de Deus, ok? Lembrando, eu não sou teólogo, eu não sou historiador, eu pesquisei, eu fui atrás, achei um livro legal, achei que tem fundamento e vale a pena ler, tá? Então, assim, não se baseie em viés teológico. Tem muito teólogo aí enviesado e muito enfesado que fica bradando por aí, batendo no peito. Eu sei. Ele tá falando besteira. E que realmente me surpreende até onde vai o ego e a vaidade do indivíduo. É sério mesmo. Vamos tomar cuidado com os canais que a gente assiste por aí na internet, que você acha que o cara é um pastor maravilhoso e quando você vai ver o cara, ele tem o ego mais aflorado, a vaidade mais aflorada, que nem respeita o que é colocado no canal dos outros. Então assistam podcast A Origem de Deus, vocês vão amar do começo ao fim todos os fatores históricos relacionados à incrível história sobre quem realmente foi Deus. E vocês vão encontrar Deus dentro desse podcast. Eu encontrei. Ele realmente diz quem foi. Mas vai, entre acreditar e conhecer, vai de vocês. Luana Libanil. Quase, hein? Não é Líbano, é Luana Libanil. Libanil. Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Estava assistindo o vídeo do tabuleiro Ouija. Eu gostaria de saber por que os espíritos, não sei se estou dizendo o nome correto, têm tanta dificuldade para se comunicar. Em uma parte do vídeo, o tio Sprux comenta que o espírito está tentando se lembrar para poder contar algo. Eu gostaria de saber se o Spook enxerga eles assim como enxerga nós que estamos vivos e por motivo dessa dificuldade de comunicação. Pelos vídeos do tabuleiro eu percebo que os espíritos têm emoções bem afloradas, assim como quando o tio X-Brooks comenta quando tem algum obsessor muito bravo no ambiente. Gostaria de saber, o motivo deles não terem essa facilidade de comunicação igual a nós vivos. Aí peço perdão que essa minha dúvida já tenha sido respondida, ainda não vi, meu irmão. Isso aí, meu irmão. Vamos lá, Luana, vou te contar, meu irmão. O tabuleiro Ouija. Vamos lá. O tabuleiro Ouija, a gente já fez vários vídeos e tem até um vídeo muito legal no canal do Cristiano Figueiredo, do seu Eu Fico Louco, onde nós fizemos um Ouija ao vivaço. Crônios, Cristian Figueiredo, sua esposa Azul, e todo mundo que estava ao redor presenciou os fenômenos que aconteceram ao longo do processo de leitura. Muito bem. O que acontece com o processo de comunicação do Ouija? O Ouija, na verdade, ele não vai te dar muitas informações. O que vai te dar as informações são seus insights, que é o que interessa. Quando você está com o tabuleiro Ouija na frente, com, 2, 3 pessoas aptas a utilizar o tabuleiro, as percepções junto à sua vontade de se comunicar com os seres do mundo espiritual é o que vai prevalecer. O Ouija, ele fica muito mais por uma questão de percepção do grupo entre as questões pontuais entre sim ou não. Até porque, imagina o seguinte, se o espírito morreu, em Itaquaquecetuba ou Caraguatatuba, como é que você vai soletrar isso? Errou. Vamos de novo. Errou de novo. Imagina, você vai ficar a noite toda para saber que o cara morreu em Itapopoca do Norte, sei lá. Então, assim,
O Ouija ele é mais assertivo quando você desperta as percepções sensoriais ao seu redor. Só que o problema é o seguinte, no mundo espiritual não existe só espíritos, existem obsessores e criaturas que interagem com o ser humano, mas interagem negativamente. Alguns obsessores perderam completamente a sua consciência, o que gera um problema sério, já que o único meio de comunicação com eles é a sua consciência. Se eles não têm mais essa consciência aflorada, Luana, eu não consigo pré-estabelecer uma condição de comunicação com um animal. Porque na natureza, quem realmente não tem a consciência desperta para pré-estabelecer uma comunicação assertiva são os animais, né? Se bem que tem gente que fala com golfinho, mas tudo bem, é difícil você comunicar-se assertivamente com um animal, né? Ele não vai entender o que você está falando. E isso acontece com essas energias do mundo espiritual. Quando uma pessoa falece, ela se torna um obsessor. A assertividade se dá quando nós conversamos diretamente com espíritos que morreram há pouco tempo, porque a consciência da sua última morte ainda se faz presente. Mas quando nós lidamos com obsessores que já ali estão há muito mais tempo dentro do mundo espiritual, imersos a essas condições, você não consegue, porque a consciência deles é simplesmente pífia, ela deixou de existir. Não tem como resgatar lembranças. E a única necessidade deles é se conectar a você. E não, obviamente, para estabelecer uma comunicação. Os espíritos ainda trazem essa última lembrança. Só que quando você começa o processo do Ouija, essa lembrança, ela infelizmente, assim, para você pegar um espírito que esteja apto a conversar e trazer essa lembrança, você viu, são tentativas e tentativas. Então, pode ser que você não encontre esse espírito e você vai se deparar só com obsessores. E aí é o risco do Ouija, é o risco de você querer estabelecer uma comunicação com seres que você não conhece e aí você vai se complicar. Aí não tem tio Spook do seu lado para te guiar ou para falar realmente o que está acontecendo. Lembrando que todo o processo de limpeza de casas, as retiradas dessa energia, são cobrados. Então, se você atrair coisas ruins para sua casa, eu não vou estar ali para segurar a sua mão, infelizmente. O risco é muito grande de se pré-estabelecer uma comunicação com o mundo espiritual. Dificilmente vocês vão ser assertivos, sem ter um médium qualificado, uma pessoa qualificada para realizar esse processo. Sério mesmo, tá? Não façam, não se arrisquem. Bom, já deu aqui quase 40 minutinhos de vídeo. A gente vai fazer aquela pausa marota e a gente vai para mais uma semana de vídeos para vocês e voltamos depois para o Spook Responde trazendo mais coisas legais e respostas a vocês, tá bom? Como recadinhos finais, vamos lá, gente, força até o final, vamos lá. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional. Então, a medicina tradicional para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí sim entramos em outros critérios que são espirituais, as limpezas de casa e de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail. Não é Instagram, não é Facebook, não é nenhum outro meio de comunicação a não ser um e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Para aqueles que querem ajudar o canal a crescer, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo, onde você clica e doa R$8 e nos ajuda firme e fortes aqui a continuarmos na plataforma. O outro é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. E você pode doar qualquer valor copiando este link, jogando no seu navegador, e aí vocês vão ser direcionados a uma página. Qualquer valor que vocês puderem, por favor, é muito bem visto aqui, para que a gente possa trocar os equipamentos, fazer toda a manutenção em equipamentos, para continuar trazendo vídeos a vocês. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. My story is much too sad to be told, but practically